Então, o Brasil colocou ali algumas características bem interessantes para uma prévia aí para a Copa do Mundo. Gostei do que vi, pode melhorar muito, né? O gol da Croácia poderia ter complicado, não tivesse o pênalti, poderia acabar 1-1 e as críticas estarem sendo muito pesadas. Mas, no geral, deu para ver algo de positivo no jogo, sim. Papa estava no estádio, viu de perto lá o clima, né? A reação também do torcedor. O torcedor saiu bem mais satisfeito, me pareceu, né, Papa? Mas isso aí teve perto de ficar meio esquisito. O empate, disse aqui, né? o Bandeira, que o empate foi depois dos 40 do segundo tempo. Cara, eu vou te falar a experiência que eu tive. Eu fiquei chateado, comentei, inclusive, mandei no grupo para vocês a mensagem também de torcedores que estavam lá. Eu acho que, da mesma forma que eu torci muito pelo Luiz Henrique e pelo Danilo, vibrei com o gol do Danilo e elogiei muito o Danilo. Falei, para mim, carimbou vaga não só na Copa, como no time titular, tá? Para mim é titular. E aí eu fico impressionado, Bandeira, vi você concordando comigo aí. Eu fico impressionado como tem torcedor, cara, e isso pra mim é babaquice, desculpa o termo, mas é babaquice. Pô, tinha torcedor vaiando, que é anti-Flamengo, vaiando o Vini Júnior quando ele pegava na bola. O Vini Júnior jogou bem ontem. Tinha muito croata, tá? Mas tinha muita torcida do Brasil. Era quase um jogo no Maracanã, era muita torcida do Brasil. Orlando tem muito torcedor do Brasil, tem muito brasileiro, né? Então, cara, tinham muitos torcedores, paulistas principalmente, que ficavam vaiando o Vini quando ele pegava na bola. Aí o Léo Pereira também, o Danilo quando entra também. Tipo assim, cara, é Brasil, galera. Não dá pra entender isso, sabe? Tipo, levar pro lado do clubismo na hora do jogo de seleção brasileira. Pô, eu fui lá todo feliz entrevistar o Ryan. Pô, cara, um moleque novo, pô, vai pra primeira Copa, tem muitas Copas pela frente. Perguntei justamente isso pra ele, dele se sentir um pouco naquela função do Ronaldo em 94. A gente tem essa entrevista aí, se vocês conseguirem separar esses momentos que eu falei com eles, seria legal. Pô, cara, ver o Ryan ali, cara, você vê o brilho no olho do cara, né? O cara, pô, feliz da vida de estar podendo ir pra uma Copa do Mundo, acho que merece pra uma Copa do Mundo, entrou muito no fim, mas eu acho que esse pessoal tem personalidade. Agora o Endrick, né, cara, impressionante. Impressionante a personalidade do Endrick. Gostei do Igor Thiago também demais. Também gostei. E eu queria falar muito sobre essa questão do Vini Júnior, sabe? Porque eu acho que o Vini Júnior, ele não é que ele vai mal, ele joga bem no Real Madrid e joga mal na seleção brasileira, como muita gente fala, e a gente vê essas perguntas, inclusive, na coletiva pro Ancelotti. Eu acho que o Vini Júnior, ele vai bem, de verdade, quando ele não tem água de salsicha do lado. Quando ele tem jogador como o Luiz Henrique e o Danilo, né, e até o Cunha foi muito melhor, achei que o Cunha foi muito bem no jogo também, você quando tem esses dois jogadores, como o Luiz Henrique e o Danilo, colocando fogo no jogo, né, Bandeira? Colocando fogo no jogo. Botando fogo no jogo. Botando fogo no jogo. Eu tenho que brincar com isso, porque realmente, cara, deu gosto de ver. E vocês não têm noção de como foi ver. Essa imagem tá muito parecida com o que a gente vê lá de cima do press box, tá? Eu vou dizer pra você que, vendo no estádio a movimentação deles que a TV não mostra, cara, é impressionante o Luiz Henrique. Os jogadores do time adversário ficam desesperados. Ô, Ilan, esse cara tem que estar na Copa como titular. E o Danilo também. É monstruoso. O futebol que o Danilo tá jogando é monstruoso. E isso aí contamina positivamente o Vini Júnior. É a melhor partida do Vini Júnior recentemente que a gente vê na seleção brasileira. Mas por quê? Porque ele tinha dois monstros ao lado e o Cunha também jogando bem. Então, esses dois, eles acabaram puxando. Se o Brasil joga a Copa com esses dois, com o Danilo e o Luiz Henrique de titulares, Cunha... mas você tá tirando alguns jogadores já? Cara, o que eu vi no primeiro tempo poderia ter acabado 3 ou 4-0 o Brasil se não fosse o goleiro da Croácia. Foi um espetáculo. Era um passeio do Brasil no primeiro tempo. Saiu um gol, ok, o Brasil estava ganhando de 1-0. Segundo tempo, toma aquele empate numa falha do Bento. Para mim foi falha do Bento. Mas foi um passeio do Brasil que às vezes não se converte em gol por causa do goleiro e tudo mais. Mas para mim foi um passeio e eu fiquei muito impressionado com o futebol do Danilo e do Luiz Henrique. Luiz Henrique muito bem, monstruoso, como disse o Papa. Danilo muito bem também. Matheus Cunha muito bem. Vini Júnior dessa vez muito bem. Esses caras aí, jogando bola. Tem o Estevão para entrar no time ainda também, né? Em algum lugar vai ter que entrar aí. Eu não tô privando ninguém de entrar no time, não, Ilan. Eu só tô elogiando quem tava lá ontem. Claro. Mas que pra mim, eu acho que uma participação como essa contra a Croácia, com esse ar, não tem como ser vingança, é um amistoso, mas é um ar de vingança. Você pegou uma Croácia que te eliminou e tal, e você dá um passeio.
O placar não diz o passeio que foi. Para quem viu no estádio, ele viu... Cara, o Brasil teve alguns momentos de contra-ataque deles no primeiro tempo, mas o Brasil estava muito calmo, muito tranquilo, sabe? Eu acho que poderia ter ganho até mais fácil esse jogo. E eu gostei muito do que eu vi, cara. Por mim, eu ia com esses caras aí no time titular, mas quem jogou ontem, não deixaria quem de usar. jogou ontem ganhou espaço. Quem não estava em campo ontem perdeu espaço. E isso inclui, inclusive, para mim, Neymar, tá, Raiz? Eu acho que o Neymar ontem ficou um pouco mais longe da Copa. Não sei se você concorda. Essa bola do Matheus Cunha é brincadeira. Ô, Ilan, eu acho que o Ancelotti deixou muito claro que só tem pouquíssimas vagas em aberto, né, assim, em termos do que ele pensa. Né? Acho que ele quer levar, são 6 defensores, acho que são isso, né? 6 defensores, mais os laterais. E aí 9 atacantes, acho que é isso, são 9 isso, 5 meias, atacantes. 5 jogadores de meio campo. E 5, exatamente, 5 meias. Então, assim... E os 3 goleiros. Mais os 3 goleiros, exatamente. Eu acho que ele tem poucas dúvidas, acho que as dúvidas que ele tem, talvez ontem ele tenha conseguido sanar essas dúvidas. Acho que o Danilo ganhou muitos pontos, não só ontem, tá? Eu acho que o Danilo também entrou bem no jogo contra a França, então eu acho que o Danilo confirmou uma vaga na Copa do Mundo, conseguiu de repente essa última vaga aí no meio campo. Acho que ele conseguiu. O Luiz Henrique já estava dentro. Para mim, o Luiz Henrique já estava dentro. Acho que não tinha dúvida nenhuma em relação ao Luiz Henrique. E aí vai ser uma briga entre o Luiz Henrique e o Estevão, que eu acho que o Estevão também está dentro, para ver quem vai ser titular, né? Quem começa como titular. Eu sei que o Ancelotti gosta muito do Estevão. Acho muito difícil ele começar a Copa do Mundo com o Luiz Henrique titular, porque se o Estevão tiver em condições físicas, eu acho que ele começa com o Estevão, porque ele gosta muito do Estevão. Acho difícil ele abrir mão daquele ataque dele, com o Rafinha, com o Estevão, o Vini Júnior, tá? Aí abriu a vaga do Rodrigo, provavelmente vai ser o Matheus Cunha, que foi muito bem ontem também. Ontem o Garoni falou, a gente estava falando sobre o meio campo, de repente ele poderia testar a seleção com 3 meio-campistas, 3 volantes, né? E aí você jogaria com o terceiro homem de meio-campo. Acho que o Danilo, por exemplo, se encaixaria perfeitamente nessa posição, muitas vezes trocando com o Bruno Guimarães, que também pisa na área. Enfim, ele vai ter um mês de treinos para poder definir isso, para poder entender como fica melhor. Eu acho que a Croácia, ela deu espaço para o Brasil ontem, e aí, em relação ao Vini Júnior, é muito claro, o Vini precisa de espaço para correr. Quando ele tem espaço para correr, ele recebe essa bola em velocidade, ele tem espaço para correr, ele consegue fazer o que ele fez ontem, que é uma grande jogada e deu assistência pro Danilo fazer esse golaço. Teve essa aí, ó. Teve essa aí que ele fez uma grande jogada também. Exatamente. Isso aí foi antes do gol, mostrando que teve um trabalho ali, tem uma química ali com o Danilo, né? Que é um jogador que chega de trás. Um jogador que chega de trás para finalizar e finaliza bem. Então mostrou que tem essa... E o Vini se entendeu com ele, né, Raíssa? Rolar. Sim, talvez porque todos se entenderam com ele. Precisa desse jogador que venha de trás, né? Chegue pisando na área, finalizando. Esse meio-campista, a gente precisa, na minha opinião, preencher o meio-campo. O Brasil precisa preencher o meio-campo. Acho que não adianta você colocar aqueles 4 atacantes que não vinha dando química, e esquecer do meio-campo. Eu acho que o Ancelotti vai ter que trabalhar muito nessa situação, né? Então, assim, vai depender muito do que ele está disposto a abrir mão. Porque, para isso, ele vai precisar abrir mão de um dos atacantes. Quem vai ser... Isso falando de time titular, tá? Ele vai abrir mão de quem? Vai abrir mão do Rafinha? Vai abrir mão do Matheus Cunha? Então, acho que esse é o grande ponto dele ali no ataque. E de vaga, acho que faltam poucas. O Endrick colocou essa pulga atrás da orelha dele, apesar dele não tá muito convencido, né, em relação ao Endrick. Ontem até mandou o Igor Thiago bater o pênalti. O Endrick queria bater, mas mandou o Igor Thiago bater o pênalti. Mas, assim, não tem como, não tem justificativa, tá, para você deixar um Endrick de fora da Copa do Mundo. É um jogador que, além de jogar muita bola, tem muita personalidade. E falta isso para a seleção brasileira. Esse jogador de personalidade que pega a bola e coloca a bola... Um Luiz Henrique que tem muita personalidade, um Endrick que tem muita personalidade, e coloca a bola embaixo do braço e vai para cima mesmo. E, para terminar,
Goleiro, a gente vai ter que torcer para o Alisson ficar muito bem, né? Apesar da gente não ter, assim, uma recordação, eu acho aqui que ninguém tem uma recordação de uma grande partida do Alisson com a camisa da seleção brasileira. Dos 3, 4 goleiros que o Ancelotti convoca, é o mais confiável. O Brasil tá indo nessa situação de goleiro aí meio esquisita, né? Isso é um fato. Vou ouvir o Garoni também. Garoni, enquanto eu for te chamar aqui, eu quero te mostrar essa imagem, né? Acho que a imagem ficou bem emblemática em relação à boa atuação que teve o Vini Júnior, já comentado aqui por nós, né? Esse lance é impressionante realmente, né? Em que ele leva na força, na habilidade, o primeiro marcador, e aí chega na área e vai deixar 3 para trás, né? Ele vai deixar os 3 ali com a cintura torta. Olha só que loucura. Dá um carrinho. Rapaz, os caras estão procurando ele até agora. E ele dá uma assistência perfeita, né? Uma assistência realmente na força certa, no ponto certo. Golaço. Um golaço do Danilo também, que finalizou muito bem. Construída a jogada. Ontem deu para ficar um pouquinho mais. Se fosse o Neymar mais... aí, né? Tava a imprensa inteira babando o Neymar, né? Esse chute no vento do defensor é muito bom, Ilan. Ele foi muito inocente, iludido. Ontem a gente ficou um pouquinho mais otimista, né, Garoni? Tava até falando ontem, quando a gente foi dar os palpites, falei, olha, eu tô estranhamente otimista por esse jogo, e realmente estava. E não só pelas atuações individuais, não, tá? Eu acho que coletivamente, primeiro, me agradou muito. A gente já tinha elogiado aqui contra a França em alguns momentos, o Brasil marcando alto. Como é que o Brasil conseguiu incomodar a França em alguns momentos, principalmente no início do jogo, onde foi mais equilibrado. Ontem, se a gente for ver depois os melhores momentos de novo, a bola que o Vinícius Júnior dá para o Danilo, que faz e sai a defesa, é uma marcação mais alta do Brasil. A bola que o Matheus Cunha dá por dentro para o João Pedro, que ele acaba o goleiro faz uma baita de uma defesa, é uma bola que o Casimiro recupera lá em cima. Até o gol que o Brasil toma é uma marcação que aí já tinha as alterações, que não encaixa mais alto, e a Croácia consegue sair em velocidade e consegue levar vantagem naquele momento. Mas o Brasil muitas vezes conseguiu marcar mais alto, e aí começa a entrar as atuações individuais, né? Para mim, o Matheus Cunha ontem jogou um absurdo. Um absurdo. O Matheus Cunha, e aí tem uma Também mudança tática do Brasil. O Vinícius Júnior ganhou muito dessa liberdade ontem, porque quem voltou para compor meio de campo não foi o Vinícius Júnior. Normalmente são os pontas que baixam junto dos volantes para fazer essa marcação de corredor, né? O Matheus Cunha vinha recompor no meio de campo para o Vinícius Júnior ficar mais avançado, um pouco mais à frente por ali. Então você tinha o Luiz Henrique fechando num setor e o Matheus Cunha fechando no outro setor e o Vinícius Júnior com uma liberdade muito grande, tanto que ele é o cara mais espetado nessa jogada. Ele era o cara mais avançado. Então o Vinícius Júnior conseguiu poupar, inclusive, um pouco de não receber... marcação mais alta do Brasil, logo no início do jogo, já gerando uma bola que poderia ter sido 1-0. Até um lance parecido. Ele e Danilo. Em relação... Ele e Danilo. É um lance muito parecido com o gol. Então, assim, o Brasil conseguiu jogar marcando mais alto. O Brasil conseguiu jogar o lance do gol que o Vinícius Júnior faz essa jogada. É uma bola do Matheus Cunha também. E aí tem muito de você dividir o protagonismo. A bola do Casimiro que ele recupera, e aí o passe sai por dentro. O Brasil, coletivamente, funcionou. E aí vem muito do trabalho do Ancelotti, que em um espaço curto tem uma bola que é trabalhada de bola parada também, uma falta que é rolada, que desvia, que quase entra. Então tem algumas coisas que você só pega com o tempo e que você começa a ver na seleção brasileira, e aí é importante se você dividir protagonismo. Que a gente fala, a gente espera um protagonismo do Vinícius Júnior, aí entra muito, acho que o Papa falou sobre isso. Quando você tem um Danilo chamando responsabilidade, Luiz Henrique chamando responsabilidade, Matheus Cunha chamando responsabilidade, você consegue liberar um pouco o Vinícius Júnior também para, opa, beleza, não tá só em mim o jogo. Então tem jogo em mim também, mas tem jogo no Cunha, tem jogo no Luiz Henrique. Você começa a variar um pouco mais. Então você vê um Brasil com uma liberdade, com uma construção de jogo que você consegue ter uma variação bem maior. Então, assim, me animou muito. E para mim, o Danilo, você não garantiu a vaga na Copa com esse jogo, aí sim é um absurdo faltar alguém.